Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com a professora e secretária municipal de Educação, Adriana Lara. Aproveitando que esse é o mês dos professores, nós vamos falar sobre a sua trajetória e suas conquistas nesses primeiros meses de trabalho voltados exclusivamente para a educação. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Adriana. Como é que foi a tua escolha para ser professora? O que te motivou? Olha só, primeiro agradecer também o convite, é uma honra eu estar aqui com vocês, falando para os telespectadores da TV Câmara, para a nossa comunidade, e num tema que para mim é muito caro, é muito importante, que é a educação, né? E que eu acredito que ela é a base da sociedade, a base da família. E o que me motivou a ser a ser uma professora, a ser uma educadora, eu acredito que na vida da gente, nós sempre temos pessoas que nos inspiram, né? E isso é necessário. É necessário que a gente possa inspirar os nossos filhos, que nós possamos inspirar os nossos amigos e que nós possamos inspirar a sociedade. E eu tenho a minha madrinha, e que eu achava o máximo ela chegar, né, ela falar com tanto encanto da escola, da turma dela, e ela chegava, né, com os livros em casa, com a bolsa, eu achava assim, naquela época, assim, o máximo, né, não só a independência dela, mas o encanto dela pela educação. E aí eu desde pequenininha disse assim, eu também quero ser professora como a minha madrinha, né, como a minha Dinda. E foi isso, né, e foi tendo a inspiração nela, que eu resolvi fazer o magistério, fazer a minha faculdade, pós, enfim, e me preparando para os novos desafios, por acreditar que a educação é uma das profissões mais nobres, né? Porque tu trabalha para o presente e para o futuro, né? Tu planta a semente para que aquela criança, aquele cidadão, aquela pessoa possa levar um pouquinho de ti aonde ela passar e também deixar muito dela para ti. Então nós temos nas nossas mãos o que de mais importante tem na sociedade, assim, o que de mais caro, que é a formação das nossas crianças. E veja bem o quão é responsabilidade, quão é tão responsável, tão forte essa responsabilidade dos professores, porque está ali aquele ser, aquele jovem, aquela criança em formação. E depende da nossa concepção, da nossa influência, do nosso amor, a nossa causa, que é a causa de transformar a sociedade num lugar melhor para se viver. E essa transformação, ela passa obrigatoriamente pela educação. Então, é mais ou menos por aí. Foi esse o norte, caminho, esse é o caminho. Em quais as escolas tu atuaste em sala de aula? Olha, eu comecei na Escola João Severiano. Lá eu fiquei 12 anos, né? Depois fui diretora, fui professora alfabetizadora, que sempre me encantou muito esse desafio de trazer o universo alfabetizador para as crianças, né? Quando elas têm a descoberta de aprender a ler, escrever, de calcular, das pequenas descobertas, né? De biologia, né? Da germinação de uma semente. Então tudo isso para mim sempre me fascinou muito. Então eu tive 12 anos na Escola João Severiano, trabalhei também na Escola Roberto Banes, fui uma das primeiras professoras lá junto com a diretora na época, que é a diretora Ana Proença. Depois trabalhei também na Escola São Pedro, na EJA, à noite, né, quando coordenei a EJA, e fui uma das primeiras professoras na EJA à noite, quando foi implantado. Basicamente foi nessas 3 escolas. Quando estive um período em Porto Alegre, eu também trabalhava à noite na escola, também na EJA, que é outra paixão minha, que é a Educação de Jovens e Adultos. Também trabalhei na Escola Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, eu tenho essa vivência, que é a vivência da sala de aula, a vivência da gestão de uma escola, né? E essa vivência rica, que é a vivência com os alunos, né? E esse complexo, essa complexidade que é o ambiente escolar, que não é algo simples, né? É algo que precisa ter muito encanto. Eu digo que a educação sem encanto, se tu não te apaixonar, se tu não tiver uma entrega tão grande para saber que tu é aquele agente de transformação e que as pessoas estão esperando o melhor de ti e que aquelas carinhas que nos enxergam ali, que aquele dia tomam o seu banho, se arrumam e vão para a escola e estão esperando o melhor da aula, né? O melhor do professor, o melhor da escola. E nós temos que estar dispostos
a dar o nosso melhor para a educação, o nosso melhor para aquelas crianças, para os jovens, para os adultos. Então, isso eu acho muito bacana, sabe? Então, a minha experiência, eu posso dizer que na escola já fui merendeira, né? Porque várias vezes preparei merenda para as crianças, já limpei a escola várias vezes. Faltou funcionário lá, e eu deixava minha sala, vamos pegar a pazinha, vamos varrer, vamos limpar os banheiros se era necessário, porque é isso, ser professor é se despir da vaidade, né? Tu sabe que tu és aquele colaborador naquele espaço rico que é o espaço de aprendizagem. Então, eu já fui merendeira, eu já fui supervisora, diretora, professora, mas o que mais me encantou de todas essas questões na escola que eu trabalhei foi a sala de aula. A sala de aula sempre foi um ambiente, vamos dizer assim, o mais provocativo, o mais desafiador para mim, porque eu tinha que me desafiar todos os dias para poder ser o melhor, dar o melhor. E também nem sempre, às vezes tu também tá tão legal para querer dar aquele melhor. Então tu tem que ter muita força, né? Tem que ter muita fé. E quando tu também tem uma escola que tu és acolhido pelos diretores, pelo supervisor, tu tem uma equipe diretiva que acolhe aquele professor, que aquele professor é um homem, é uma mulher, que ele tem uma história, né? Ele tem seus problemas familiares, ele tem seus problemas financeiros, ele tem seus problemas particulares. Muitas vezes deixa os seus filhos para educar os outros, né? Eu digo que nós somos uno. E sendo uno, em toda parte nós somos aquela integridade, aquela pessoa ali. Então, assim como eu tenho dito para os nossos diretores assim como nós preparamos uma sala para receber os nossos alunos e receber eles bem, com acolhida, com afeto, com uma aula gostosa, com dinâmica, com escuta, com afeto, com disciplina, assim também nós temos que preparar a acolhida para os professores. Todos nós queremos ser bem acolhidos, aonde andemos, né? Então, essa acolhida para os professores nas escolas, vou te dar um exemplo. Tem escolas que nós temos equipes tão unidas, tão fortes, que chega a ser praticamente zero o número de falta de professor, de funcionário. Praticamente zero. Infelizmente, às vezes tem outras realidades que não é a mesma. Às vezes chegam a ter numa única tarde dificuldade de a gente ter falta de 50% dos professores da tarde ou 50% dos professores da manhã. E aí tu vai ver que são realidades que muito tem a ver com a acolhida, com o trabalho que a equipe diretiva tem que dar para aquele professor, para aquela escola, aquele olhar de buscar, de acolher, de ajudar, de incentivar, de motivar, de estar presente, de se fazer presente naquela escola. Então, isso é fundamental. Então, são realidades, e eu digo assim, a casa, ela tem o olhar do dono. Ou seja, a nossa casa, ela tem o espírito do dono ou da dona da casa. Ela tem a tua característica. Se tu gosta de flor, vai ter florzinha. Se tu não gosta de flor, não vai ter flor. Se tu gosta de casa organizada, ela vai estar organizada. Também, se tu não é muito organizado, se não tem tempo, ela também não vai estar, né? Enfim, se tu gosta colorida, ela vai estar colorida. Se é uma casa harmonizada, se a pessoa é uma pessoa harmonizada, a casa também vai ser harmonizada. Eu digo isso, por que eu digo isso? Porque isso também tem a ver com a questão da gestão. Tu chega em determinados lugares, que tu vê escolas, que tu diz, meu Deus do céu, essa escola parece mais do que uma escola particular. Ela é florida, ela é pintada, ela é limpinha, ela é organizada, ela é harmonizada, ela é cheirosa. As crianças são felizes por estar ali. Então, são essas realidades, são esses casos que a gente quer poder multiplicar para outras escolas. Isso que é gestão. Gestão. Então, quando a gestão pega junto, se envolve e faz com amor, com dedicação, acreditando no que faz, tudo fica mais fácil. Com certeza. E falando na Escola João Severiano, né, é uma escola que é do bairro, do teu bairro, né, a gente pode dizer assim, uma escola que faz parte da tua história pessoal. Como é que foi trabalhar nela? Tu conheceu algo que tu não conhecia? Pois é, a Escola João Severiano, eu digo que tem um caso de amor com a gente, né, comigo e com a minha família, porque eu estudei naquela escola, eu fui alfabetizada ali, todos os meus irmãos estudaram naquela escola, os meus filhos estudaram naquela escola e hoje a minha neta estuda lá. Então, é uma escola que abrigou
Toda a família, toda a família, todas as gerações. 3 gerações, né? A minha, dos meus irmãos, dos meus filhos e agora da minha neta, para a 3ª geração. Olha que coisa interessante. Então, a gente tem esse olhar, certamente, de gratidão à escola, de gratidão aos professores que me ajudaram na minha formação, na formação da minha família, dos meus irmãos, e valorizando o que é público, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar, né? Muitas vezes esse preconceito, o que não é público não é de qualidade. É de qualidade sim, pode ser de qualidade sim, porque tem pessoas comprometidas sim. Então hoje meus filhos, né, minha neta, meus filhos já estão fazendo curso superior, mas a minha neta estuda na escola que a avó dela estudou, que o pai dela estudou, que a tia estudou, né, que o tio estudou. E isso para nós é uma questão, posso até te dizer, uma questão de compromisso, uma questão de honra, né, de mostrar que em escola pública tem escola pública de qualidade e tem escola pública de qualidade porque tem pessoas comprometidas com essa qualidade. Tem professores comprometidos, merendeiras comprometidas, diretores comprometidos, um governo que é comprometido em entregar uma educação de qualidade para a nossa sociedade. Isso é bacana, isso me encanta. E qual é o principal desafio de um professor? Olha, o principal desafio, acho que o desafio do professor são todos os dias, né? Todo dia, quando ele levanta, ele saber que aquele dia é uma nova oportunidade que ele tem. Mas hoje, especialmente hoje, eu acho que o maior desafio do professor é poder inovar e encantar. Por quê? Porque a educação frente a todas as tecnologias que hoje tem através do celular, através da internet, através dos muitos lugares de saberes que hoje as crianças se encontram, e a escola não é o único lugar de saber, são vários lugares de saberes que nós temos. Então eu acho que um dos maiores desafios dos professores é conseguir levar o encantamento para as nossas crianças, é conseguir oferecer uma aula que as crianças possam se encantar, possam ter curiosidade, possam gostar. Imagina tu ir para um lugar que tu vai ficar 4 horas sentada numa sala de aula, 4 horas sentada atrás de uma classe, sentada numa cadeira. Ninguém aguenta, adulto não aguenta, ninguém aguenta, muito menos uma criança que está cheia de energia, que está cheia de sonhos, de expectativas, que precisa correr, tocar, cheirar, enxergar. Então o desafio do professor hoje é muito grande, sempre foi e hoje é maior, porque ele compete com toda uma rede de internet, de facilidade de buscar informações, que hoje as crianças buscam informações na palma da mão, muito rápido, e tu conseguir encantar essa criança, levar para ela conteúdo, levar para ela conhecimento, levar para ela descoberta de uma maneira que ela possa realmente se encantar. E que aquela sala de aula possa ser um lugar atrativo, um lugar prazeroso. Eu acho que é essa palavra, que a escola de aula possa ser, que a sala de aula possa ser um espaço prazeroso, que as crianças possam dizer, eu quero ir para a minha escola, eu quero ir para a minha sala de aula. Esse é o maior desafio, esse é o maior desafio. E isso não é fácil, isso não é muito fácil. Principalmente em um mundo onde as tecnologias estão dominando, né? Exatamente, isso não é fácil. Então, eu acredito que é possível, sim, é possível. É possível tu dar aula numa praça? É possível. É possível tu fazer um passeio e dar uma aula? É possível. Então, tem vários espaços de saberes que não é só a sala de aula. E que o professor precisa estar instigado, provocado, desafiado a fazer, a ter esse olhar, que é um olhar bem maior, que é um olhar bem holístico, né? Que é essa visão de enxergar que existem outras possibilidades, outros lugares, outras metodologias que eu posso utilizar para encantar o meu aluno. E quando é que surgiu o teu interesse pela política? O que te incentivou a buscar esse caminho? Olha só, a política, quando eu fui candidata pela primeira vez no ano de 2000, né? Me elegi em 2000 e assumi em 2001. Até então, eu digo que a minha vida era limitada, assim, né? Era muito na minha família e na escola, trabalho e escola, né? Quando eu fui convidada para participar da política e comecei a tomar
consciência do que é política, tomar consciência do papel dos homens e das mulheres na política, porque a política é algo necessário, é algo importante e é fundamental para o processo da democracia. Infelizmente, hoje a política não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Ela se desviou do propósito que nós gostaríamos que fosse. A política é algo importante, salutar, fundamental no processo da democracia. Ela é a base da democracia, a política representativa, né? Infelizmente, hoje, o que nós estamos vendo nos frustra. Como cidadãos, como homens, como mulheres, nós ficamos frustrados de ver tantas coisas que não era aquilo que nós gostaríamos que fosse. Quando eu participei ativamente da política, eu sempre fui movida pelo sentimento de transformação. Eu digo, bom, o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas na política? Qual vai ser o meu papel na política? Assim como quando eu fui professora de sala de aula, qual é o meu papel aqui? Agora, como eu estou como secretária, qual é o meu papel como secretária? O que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas? E na política é esse é o espírito que tem que estar. Eu sou porta-voz das pessoas, eu sou o porta-voz das necessidades das pessoas, mas mais do que porta-voz, eu também tenho que ser o instrumento para levar a transformação para a vida daquelas pessoas, né? Então, o que me levou a entrar na política foi esse desejo de melhorar a vida das pessoas, de transformar a sociedade, sabendo aquela coisa utópica que ninguém resolve todos os problemas, mas eu, num determinado momento da minha vida, eu sei que eu dei a minha contribuição na política. Então, isso é muito claro, assim, em determinado momento da minha vida, que eu estava muito militante na política, com as candidaturas que eu tive, e graças a Deus, graças à generosidade do povo de Bagé, eu sempre obtive votações extraordinárias, né? Por 2 vezes, a vereadora mais votada da história do município, ainda continua uma votação muito significativa, e isso serve para a gente reafirmar o compromisso que a gente tem que ter com as pessoas, né? Que é o compromisso de falar a verdade. Se tu consegue resolver, tu diz, olha, eu vou conseguir, se não, não vou conseguir. Ter uma linha, eu acho que, e essa linha que é esse fio condutor, ela tem que estar em todos os momentos na tua vida, na política, na tua família, na tua vida, no teu trabalho, porque é aquilo que nós falávamos, nós somos um ser uno, não pode ser uma coisa aqui e outra coisa lá, nós somos um ser, e enquanto ser uno, nós temos que trabalhar pela integridade. Então, o que me levou a entrar na política, né, eu acho que foi esse desejo de transformar, de melhorar a nossa sociedade, de contribuir naquele momento. E foi bom, e eu gostei, aprendi muito, né? Eu digo que também sofri, porque a gente sofre, né? A gente sofre, a gente comemora com as vitórias, com as conquistas, mas também, a gente também tem um lado também que não é muito fácil, assim, para as mulheres estarem de frente na política. Mas eu acredito que eu consegui, num determinado momento, deixar uma marca muito positiva, da qual eu me orgulho muito e agradeço muito à população de Bagé, a generosidade que os bagienses sempre tiveram comigo, o carinho, e que eu sempre procurei devolver nas minhas ações, no meu trabalho, na minha conduta, na minha acolhida com todas as pessoas que a gente tem contato e, sobretudo, né, acho que no legado que a gente deixa para as pessoas, nos diversos projetos que eu consegui criar e trazer para Bagé e ainda seguir trabalhando. Isso me alegra. Falando sobre as mulheres na política, né? Tu foi uma das poucas presidentes mulheres na história da Câmara de Vereadores de Bagé. Só, né? Época, inclusive, em que foi criada a TV Câmara, né? Como é que foi essa experiência política? A TV Câmara que completa 7 anos agora em novembro, né? Dia 4 de novembro. 4 de novembro. 4 de novembro. Pois é. Olha só, foram 2 mulheres presidentes, né? A vereadora Nádia Labella, que foi presidente do Legislativo, e na época ela conseguiu fazer um trabalho também muito extraordinário, né? Ela conseguiu informatizar toda a Câmara, que na época era uma ousadia, era um desafio, ela conseguiu fazer, e foi um trabalho muito, muito interessante que ela fez. E eu tive a oportunidade, em 2011, também ser a presidente. E naquela época era uma coisa interessante, assim, sabe? Que eu sempre tenho comigo, assim, que a gente sempre tem que fazer a diferença nos lugares que vai. Eu digo, eu não posso ser o mesmo
o mesmo, a gente não pode ser sempre a mesma coisa. Bom, tu sabe que num determinado momento na tua vida vai passar aquele cargo, vai passar aquela situação. Aí eu sempre parei e pensei, o que eu posso fazer de deixar coisas boas para as pessoas? Para quando eu não estiver aqui, as pessoas, mas isso aqui a Adriana fez, foi bacana. Tal coisa, na escola ela fez, na secretaria. Então acho que esse desejo da gente de ser lembrado, não deixar só a marca nas boas ações. Eu acho que isso é bacana, né? Eu acho que isso todo mundo tem que ter, deveria, pelo menos eu acho, né? De ter, na minha casa, o que eu posso fazer para ter, na minha família, né? No meu trabalho. E naquela época, eu lembro que o primeiro desafio foi ter esse instrumento, que era esse canal de comunicação, que é a TV Câmara, que ela realmente nasceu em 9 meses, ela foi uma gestação, né? Nós trabalhamos muito com uma equipe maravilhosa aqui desta casa, que trabalhou arduamente para que nós pudéssemos colocar o dia 4 de novembro ela no ar. E eu quero citar o nome de uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande por ela, pois ela foi fundamental para que hoje nós tivéssemos a TV aqui no ar, né? O João Batista Benfica. Ele foi um fiel escudeiro junto comigo para que nós topou. Quando eu levei a ideia, chamei ele, tu acha que é possível fazer? É possível fazer. E nós trabalhamos muito, ele nos ajudou muito, junto com uma equipe maravilhosa que nós constituímos, que eu não quero falar de todos, senão eu tenho medo de deixar alguém de fora e não quero magoar ninguém. Mas eu quero, no nome do João Batista, do Batista, eu quero, assim, homenagear a todos os funcionários da época e de agora, que fazem a TV Câmara, que fazem desse canal uma ligação estreita do Legislativo com a comunidade. Então, são homens e mulheres desafiados a mostrar para vocês o que ocorre aqui, aproximar o Legislativo da comunidade. E o Batista foi uma pessoa espetacular que nos ajudou a colocar a TV Câmara no ar, né? O seu Armandino, enfim, também com todo o cuidado do processo ser todo corretamente, né, encaminhado, e foi corretamente encaminhado. Então, hoje o meu sentimento quando eu vejo a TV no ar é de gratidão a tantas pessoas que me ajudaram a fazer o que eu fiz, né, a ser ousada. Eu posso te dizer assim, porque diziam para mim assim, olha, tu vai ficar 1 ano como presidente, o que tu quer colocar, fazer TV Câmara? Isso depois dá problema, Tribunal de Contas, isso é difícil, não faz, para quê? Fica tranquila, 1 ano passa ligeirinho. E eu digo, meu Deus, já que 1 ano passa ligeirinho, nesse ano ligeirinho eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que deixar uma coisa boa para a comunidade. E aí nós fizemos a TV Câmara, nós reformamos todos os gabinetes dos vereadores, na época notebook para todos os vereadores, para poder ter uma facilidade também na comunicação, no trabalho. Nós pegamos o orçamento da Câmara com 1 milhão a menos, né? Então nós conseguimos passar as sessões para o dia, que era à noite, e à noite nós tínhamos um gasto mensal de 100 mil reais. Poucas pessoas sabem por que a Adriana passou as sessões por dia, que eram à noite. À noite nós tínhamos um custo de 100 mil reais, porque nós tínhamos que pagar adicionais, né, a mais para funcionar à noite. Passando para o dia, eu fiz essa economia. E com essa economia eu consegui fazer a TV Câmara, com essa economia eu consegui reformar gabinetes, eu consegui deixar um legislativo com uma maior transparência. E foi muito bom. E eu me alegro muito de ver hoje o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui e a aprovação da nossa comunidade com esse canal, que é meu querido, né? Que essa TV Câmara, ela mora no meu coração. É como uma filha. É como uma filha, e eu quero dizer para vocês que eu fico toda orgulhosa, sou toda orgulhosa da TV Câmara, cada vez que eu vejo os programas, né? E às vezes quero dar uns pitacos para Márcia, quem sabe isso, quem sabe aquilo, eu digo, não, opa, não, não posso dar mais pitaco, né? Mas enfim, eu acho que essa é a essência, né? De tu passar, mas deixar coisas positivas para que outras pessoas possam também se beneficiar daquele projeto. Mas acho que pode dar pitaco, porque a TV Câmara é da comunidade bagense, né? Então a comunidade tem total liberdade, né? Tá certo, tá certo, tá certo. E falando sobre o presente, Adriana, a tua atual função, quando assumiste a secretaria, qual era o teu maior desafio? Ufa! Olha só, são muitos desafios, mas posso te dizer, um dos maiores desafios é melhorar a qualidade na educação, né? Em Bagé, há 8 anos, o nosso IDEB é abaixo da média nacional. E 8 anos não é pouca coisa, né? Então,
trabalhar junto com a minha equipe, que é uma equipe que eu digo que é nota 1000, porque ela é dedicada, ela pega junto, ela trabalha muito, ela tem planejamento, tem visão, tem ação, para que nós pudéssemos recuperar o nosso IDEB, é um dos maiores desafios, E nós já começamos a fazer coisas que eu quero te dizer que são inéditas. Quero falar para você, telespectador que está nos assistindo hoje. Por exemplo, nós fizemos o primeiro simulado do IDEB, né? Para quem está assistindo agora, que às vezes a gente fica falando sigla, né? O IDEB é o que mede o desenvolvimento da qualidade da educação, né? É o índice que mede o desenvolvimento da qualidade da educação. E há 8 anos o nosso IDEB não vinha conseguindo alcançar o patamar mínimo desejado. Então, o que nós fizemos já lá no início do ano, né? No início do ano letivo? Organizamos toda a questão da nossa base curricular, colocamos metas para os professores, para as escolas, trabalhamos muito na qualificação profissional de cada professor de português, de matemática. Nós estamos na 40ª formação continuada com os nossos professores. Tu investe no professor para poder ter resultado, tu investe na escola para poder ter resultado. E fizemos o primeiro simulado. Então, como é avaliado as crianças do 9º ano e do 5º ano em português e matemática, nós trabalhamos no eixo do português e matemática aquelas questões que são fundamentais, que são básicas, que são as básicas. E apresentamos o caderno do simulado porque é algo novo para eles. Tem a grade do gabarito, eles nunca tinham feito aquilo ali. Então, nós trabalhamos nesse sentido. Fizemos o primeiro simulado, com isso nós recolhemos a estatística, a avaliação de cada escola. Aí nós sabemos de cada escola, a escola A, B e C, qual é a fragilidade de cada uma, ou melhor, o que tem que ser trabalhado no português, na matemática, em cada uma daquelas. E devolvemos para os professores o seguinte, olha, agora tem que trabalhar esse item que tem que reforçar na tua escola. Os alunos estão fracos nesse aspecto, nós precisamos fortalecer. Então, o simulado, além de ter uma visão geral da questão, nós fizemos a devolutiva para as escolas para que elas pudessem reforçar aqueles conteúdos. Isso nunca foi feito, isso nunca tinha sido feito no município. Isso é aquele controle permanente. Bom, se nós nesse primeiro momento vamos conseguir, né, superar os 8 anos de déficit que nós tivemos, não sei te dizer. Mas sei te dizer que nós estamos trabalhando muito para conseguir. Se nós conseguirmos, vai ser uma grande vitória. Se nesse primeiro momento não der, nós vamos seguir trabalhando para conseguir, porque nós vamos ser persistentes, insistentes em alavancar a qualidade da educação. E com isso, as ações de formação de professores, de simulados, de pegar, conseguir unificar que nós fizemos para cada escola, né? Toda escola, 5º ano, tem a sua grade curricular, tem a organização dos seus conteúdos. O 6º também tem, sabe o que vai dar no português, na matemática, nas ciências. Antes não era assim, né? Era bem difícil. Aí, pelo menos, tu tem uma organização do norte para cada escola. Se tu sair de uma escola que tu estava no 5º ano e for para outra do 5º ano, tu vai ter hoje o mesmo conteúdo. Antes não era assim, não era assim. Era diverso. Cada escola por si. Entendeu? Não tinha uma unificação. Hoje nós sabemos, se a tua filha trocar, que está no 4º ano, for lá para outra escola, ela vai continuar. Então, são visões importantes que a gente tem da organização do nosso trabalho. E para isso nós contamos com uma equipe maravilhosa, com professores dedicados, que estão estimulados a fazer esse trabalho. E a gente está comemorando e está persistindo aí. E em menos de um ano, tu já tivesse uma grande conquista, né? Que é o Centro Municipal de Educação, vai aumentar as vagas na educação infantil, né? Então, como é que estão os trabalhos para iniciarem essas atividades? Coisa boa. Olha só, nosso Centro Municipal de Educação, Melanie Grener, é um grande sonho, né? Nós conseguimos, naquele espaço ali, abrigar a Escola Marianinha Lopes, a Corujinha Noturna, e nós vamos oferecer para a educação infantil 6 especialidades, né? Que vai o inglês, nós vamos oferecer para as crianças da educação infantil, né? A dança, a música, o judô, né? A informática, a arte. Então, uma série de atividades que nós vamos juntar
ao currículo da educação infantil e oferecer às crianças não só da Escola Marianinha, lá do centro, mas para as outras também. Então isso é um ganho na qualidade, é um ganho nas atividades e na formação da base, que é a educação infantil. A educação infantil é a base da educação. E quando a gente tem esse olhar, né, de poder potencializar, de inovar nas metodologias como nós estamos inovando, de oferecer essa educação de qualidade, que começa lá pela educação infantil. E aí, de repente, tu pensa assim, mas Adriana, com 6 anos, as crianças aprendendo inglês, é possível? É possível. Do 0 aos 6 anos, as crianças têm possibilidade de aprender uma outra língua, além da sua língua pátria. Tem até mais facilidade. Muito mais facilidade. Então, nós vamos incluir também de uma maneira lúdica, pedagógica, prazerosa, o inglês também na educação infantil. Um obstáculo que a área da educação enfrenta é a estrutura, né? A ocorrência de assaltos, depredação do patrimônio. Recentemente tiveram várias ocorrências desse tipo em Bagé. Como é que tu está lidando com essa questão? Esse é um desafio, para não dizer um problemão, né? Além do sucateamento que nós encontramos, a maioria das nossas EMEIs, que são escolas de educação infantil, que muitas estavam em péssimo estado, elétrica, né, gravíssimas, situações de elétrica gravíssimas, e que nós estamos refazendo, a questão do cuidado, do sucateamento em si, do equipamento da própria escola, né? E nós estamos num trabalho, Bruna, de retomar e revitalizar. Nós já estamos na 7ª escola EMEI revitalizada. E quando eu digo revitalizada, não é só pintada, não é só pintada. Nós trabalhamos na questão hidráulica, que não aparece, mas é funcional, na questão elétrica, na questão das pracinhas, que é um lugar importantíssimo para as crianças, né? Reformamos a pracinha, colocamos pracinhas novas, né? Ajardinamos, trabalhamos todo num contexto de melhorias naquela escola. Estamos na 7ª escola, né? Pegamos as com mais dificuldades para poder melhorar. Então, o que frustra a gente é que quando tu tem todo um olhar de cuidado naquela escola, de intervenção do governo, né, aportando recursos para melhorar a condição de trabalho, né, vamos dizer, dos professores e de bem-estar das nossas crianças, acontece como aconteceu agora semana passada, retrasada, numa mesma semana, 3 assaltos estragando a escola. Para tu ter uma ideia, sabe o que os vândalos fizeram? Eles cerraram todas as grades do lado de fora. Tiraram as grades do lado de fora. E agora nós vamos ter que colocar as grades pelo lado de dentro. Nós iluminamos todas elas, né? Quando foi no outro dia já estava tudo quebrado, né? À noite os vândalos foram lá, os marginais, né? E estragaram a escola. E aquele equipamento, ele não é da secretária, do prefeito, ele é da comunidade, né? Então eu digo que essa é uma questão de segurança pública, sim. Né? Nós fizemos a nossa parte, o governo faz a parte dele, cuidando, preservando, revitalizando, deixando as nossas EMEIs bonitas, agradáveis para as nossas crianças, professores, mas a comunidade precisa nos ajudar. Como que ela vai nos ajudar? Viu um movimento fim de semana? Viu alguém suspeito? Liga para a brigada, denuncia. Aquela escola é da comunidade, aquela escola não é apenas da diretora, é da comunidade, e a comunidade tem que abraçar a escola, tem que se empoderar na escola, tem que cuidar daquela escola. Viu um movimento estranho? Liga para a brigada, denuncia para que a gente possa pedir para a patrulha passar ali. Então nós estamos trabalhando em todas as frentes, na frente de conservar, na frente de arrumar o que foi estragado, de recuperar o que estava sucateado, e para isso nós temos uma equipe que é nota 10, que é uma equipe de ponta. E aqui eu quero fazer a minha gratidão, meus parabéns para o professor Omar, que tem feito, que é um professor que era diretor da Escola Malé, e eu convidei ele para ser o coordenador do Departamento de Conservação Escolar, e ele, junto com a sua equipe maravilhosa, tem feito um trabalho que muito nos orgulha e muito dá resultado na vida das pessoas, porque ele é perfeccionista, metódico, trabalhador, né? Ele faz o trabalho todo com planejamento
com capricho, ele faz um trabalho com capricho e isso dá resultado lá na vida escolar das nossas crianças. Então, com relação à questão que a gente estava falando, dos prédios públicos, o prédio não é do prefeito, não é da secretária, não é do diretor, é da comunidade. A comunidade ajuda a preservar. Como é que ela vai ajudar a preservar? Não só no fim de semana, às vezes um pai ir cortar uma grama, o pai vai pintar, né? Vai ajudar a plantar uma florzinha, uma árvore, participar ativamente daquela escola, porque a sua é do seu filho, é da comunidade. E denunciar quando houver casos suspeitos de pessoas. O que não dá é para a gente estar o tempo inteiro secando o gelo, né? É uma coisa horrível que a gente poderia utilizar aquele recurso para melhorar uma outra escola. A gente tem que retornar naquela escola e refazer o serviço, né? Colocar, já tinha grade lá de fora, agora fazer novas grades, colocar do lado de dentro, né? Enfim, é todo um resserviço, né? E um dinheiro que nós poderíamos estar aplicando em outra escola para melhorar outra escola. Então, são problemas que nós estamos enfrentando, mas queremos enfrentar junto com a comunidade. A comunidade sendo, Bruna, a nossa parceira para enfrentar esse problema. E como é que está o espaço para as pessoas com deficiência nas escolas municipais? Nós estamos adequando, muitas escolas já têm, né, acesso com rampas, né, com banheiros adequados, outras não, e nós estamos, né, fazendo um planejamento, fazendo rampas, adequando para cadeirantes, né, para poder ter esse acesso, né. Nem todas têm, então vou te dizer bem claro, nem todas têm, uma grande maioria tem. E as que não têm, nós já estamos fazendo rampas de acesso, né, para que as pessoas possam ter uma maior comodidade e acesso àquele local. E a valorização dos professores é um assunto que está sempre em pauta. Como é que a senhora avalia essa questão no município? Olha, eu posso te dizer que a valorização dos professores, ela se dá em vários eixos, né? Ela se dá em várias frentes, né? Ela se dá na frente salarial, e hoje Bagé paga o piso do magistério, piso nacional, né? Ela se dá na questão, como nós tivemos aqui, né? Todo mundo sabe que a reposição do aumento que é dado em janeiro, geralmente os governos passados sempre pagavam lá em março e abril, e o nosso governo pagou em janeiro mesmo, então isso também é um incentivo. Ela se dá na formação continuada dos professores, ela se dá na relação respeitosa que nós temos com os professores. Hoje existe uma relação respeitosa, construída com o diálogo. Obviamente a gente sabe que não se agrada a todos, né? Tem pessoas que às vezes querem o impossível, e o impossível, né? Às vezes não, a pessoa tem uma necessidade que não é a necessidade que nós, naquele momento, a Secretaria, a Educação precisa. Então, mas, vamos dizer assim, no total, nós trabalhamos na frente de valorização dos professores, não só dos professores, mas da equipe diretiva, do supervisor, do secretário, do orientador, dos professores, da gestão, preparando a gestão escolar tem que estar preparada para receber e valorizar esse professor, né? Professor, eu posso te dizer que nós temos pouquíssimos casos de professores que não têm aquele comprometimento, porque a grande maioria dos nossos professores bagenses vestem a camiseta. Vestem a camisa, suam a camisa, se dedicam, são sonhadores, né? Fazem com amor, com encanto, e isso me alegra. Quando eu vejo colegas meus, assim, trabalhando com amor, com dedicação, com carinho, e é a grande maioria, posso dizer que é 98% do nosso quadro de professor é comprometido, é dedicado, faz com amor, e isso nos alegra. Isso nos motiva a cada vez mais fazer um trabalho não só para a valorização, mas para também dar meios para que os nossos professores possam desenvolver o seu trabalho com harmonia, com respeito, com adequação dos espaços, né, que é o espaço de trabalho dele, e sobretudo com o diálogo que nós temos estabelecido desde o início da nossa gestão com o magistério. E quais são os teus planos para o futuro da Secretaria? Olha só, né? Nós temos planos, temos sonhos, né? Quem sabe nós podemos dizer assim, inverter. Nós temos sonhos que estamos transformando em planos, ok? Porque a gente precisa sonhar, né? E o sonho tu precisa planejar como que tu vai realizar aquele sonho. Então nós sonhamos e temos planejamento desses nossos sonhos, né? Então nós queremos, te dar um exemplo, nós queremos
Primeiro, nosso grande sonho e desejo é melhorar o nosso IDEB, tá? Esse é o nosso grande desejo. Estamos trabalhando para isso. A segunda questão, nós queremos ter uma metodologia diferenciada na educação infantil e estamos já trabalhando para isso. Eu acho que nós podemos ousar na educação infantil. Nós estamos convidando os professores para ousar. Nós vamos criar agora, Bruna, nos próximos meses, vamos abrir uma nova EMEI que vai se chamar Maria Montessori. Maria Montessori foi uma grande pedagoga, psiquiatra, médica, que fez uma revolução na educação, né? E que nós estamos buscando o método montessoriano para aplicar nesta escola que vai ser batizada com o nome dela. Eu já tenho um decreto com o nome dela, que é Maria Montessori. E para isso, e quando isso aconteceu, quando nós começamos a estudar a metodologia, a falar para os professores, fez com que um grupo de professores quisessem estudar aquela metodologia. Hoje nós temos 40 professores de educação infantil espontaneamente estudando para poder aplicar a metodologia Maria Montessori. Adriana, o que essa metodologia ela tem de diferente? Um dia eu quero poder fazer um programa para te falar de Maria Montessori. Ela tem tudo de diferente. Ela respeita o aluno. Ela é uma metodologia que o centro da educação não é o professor. O centro da educação é o aluno. Estimula a autonomia, né, das crianças. Estimula a autonomia. O ambiente é um ambiente preparado. O professor é um professor preparado para aquele aluno ali. Então, por exemplo, para te ter uma ideia, quem fez o Google, né, ele foi alfabetizado, a educação infantil dele foi todo pelo método Montessori, porque ele abre a tua mente, né, ele te desafia, ele trabalha a tua independência, né, intelectual, a tua autonomia para te tomar as decisões já desde pequenininho. É um método que está muito em alta, né? Até na questão dos quartos montessorianos para as crianças. Exatamente. E nós, né? E passar para os pais também, né? Como ter esse olhar montessoriano na nossa casa, com os nossos filhos, né? Convido vocês a pesquisar e vocês vão ver o quanto é encantador esse método e o quanto dá resultado já de imediato na vida das crianças, quando a gente tem esse olhar que a criança é um ser em formação e que ela merece o meu respeito. Eu sou condutora, né? Nós somos os condutores, né? E quando tu vê o resultado de uma criança que passa pelo método Montessori na vida dela e na vida da família é fantástico. Então, assim, os desafios. Estamos estudando para apresentar, né, uma metodologia inovadora na educação infantil. Obviamente que isso não vai ser imposto. Nós vamos trabalhar e vamos estudar para que as professoras, através do encantamento delas, elas possam dizer, eu quero estudar esse método, eu vou aplicar na minha escola e vou aplicar na minha sala de aula. Então, essa é uma questão, né? Nós queremos poder inovar com esse método, que vai ser uma coisa muito interessante. Estamos trabalhando muito, incansavelmente, na questão da elevação do nosso IDEB. Agora há pouco nós já falávamos, fazendo uma reprise bem ligeirinho, do nosso Centro Municipal de Educação Melanie Granier, que vai ser algo inédito aqui na região. É a maior escola de educação infantil da região da Campanha. A maior escola de educação infantil da região da Campanha. Nós vamos zerar o déficit de vagas no centro da cidade. Não vai ter fila de espera no centro da cidade. Hoje nós temos um déficit de torno de 170 crianças de espera no centro da cidade. Nós vamos, com a abertura da escola, nós vamos conseguir resolver esse problema. Obviamente que não é todas as vagas, nós não vamos abrir de uma hora para outra, nós vamos abrir paulatinamente, aos poucos, porque tem questão de quadro, de professores, mas o passo já foi dado. O governo municipal de Bagé investiu. O prefeito Divaldo Lara, que é um sonhador, que é um cantador, que ele é um apoiador da educação, né? Que ele vibra com cada conquista, ele está vibrando com a nossa conquista. E em falar em conquista, Bruna, nós estamos agora lançando o dia sexta-feira, o dia 6, nós vamos lançar a primeira antologia, o primeiro livro produzido pelos alunos da rede municipal, que essa primeira antologia é um livro que é um compilado de contos, de poemas, né, de crônicas, que é um trabalho feito durante o ano inteiro
pela a nossa supervisão de educação de língua portuguesa, junto com os professores, e que nós apresentamos uma forma de um livro, aonde os alunos já estão ensaiando peças de teatro produzidas, extraídas através do livro, o investimento do governo. O primeiro livro das nossas crianças, que nós vamos fazer no dia 29 de outubro, eles vão fazer a tarde de autógrafos, onde eles vão receber o livro, vão poder deixar para a escola, vão entregar para o pai ou para a mãe, né? Nós vamos fazer no Largo do Centro Administrativo. Vai ser muito lindo, a tarde de autógrafo, onde os nossos 72 pequenos autores vão estar autografando o seu livro, a sua primeira obra. E quem sabe dali não saia, né? Algum escritor. Algum escritor, poeta, né? Enfim, eu acredito nisso. Mas acredito, sobretudo, que educação é plantar sementes, né? Educação não é apenas regar o jardim. Para regar o jardim é uma parte da educação. Nós temos que plantar sementes. E plantar as sementes são ações como essa que o nosso governo tem feito, que vão dar resultado para o futuro muito em breve das nossas crianças. Muito bem, então chegamos ao final do nosso programa. Te agradeço, Adriana, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco, né, conversando sobre esse assunto tão importante que é a educação, sobre os professores, né? Parabenizar também pelo dia 15 de outubro, o dia do professor. Outubro também é considerado o mês do professor, né? Verdade. Então, parabéns aí pelo teu dia e para todos os professores, não só da rede municipal, como todos que são tão importantes na vida da gente, né? A gente só é o que é graças a todos os professores que passam pela vida da gente. Verdade. Olha só, não é em vão que nós temos o mês da criança e o mês do professor num único mês e umas datas muito próximas, né? Então, acho que nesse mês, que é um mês tão importante, que é o mês das nossas crianças e é o mês do professor, eu quero aqui externar a minha gratidão a todo professor, professora, né, que trabalha no seu dia a dia, que é um trabalhador incansável, que pode cansar, mas não desiste da sua luta, né? E dizer que nós somos parceiros, o nosso governo é parceiro para trabalhar lado a lado, para estar atendendo às necessidades, para estar sonhando junto com vocês, para estar valorizando os nossos professores, e nós valorizamos não apenas nas palavras, mas nas nossas ações do nosso dia a dia. Nós valorizamos, né? Nós valorizamos na acolhida, nós valorizamos nos respeito, né, com a questão do piso, nós valorizamos quando nós fomentamos boas práticas. Então, aqui fica a minha gratidão à equipe da Secretaria de Educação e Formação Profissional, a toda a equipe de professores e professoras que trabalham junto comigo para a gente poder fazer esse trabalho que estamos fazendo, que é um trabalho transformador. A minha gratidão a todos os professores e professoras da nossa rede do município, a comunidade escolar que luta para que nós tenhamos uma sociedade melhor. E essa sociedade melhor, ela começa pela educação. Minha gratidão a todos vocês e que Deus possa abençoar a nossa caminhada. Muito obrigada. O Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.